Nosso assunto de hoje é apneia. Quem está aqui conosco hoje é a doutora Noêmia Dantas de Vasconcelos. Ela é fisioterapeuta na especialidade cardiorrespiratória. Doutora Noêmia, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e, no caso, as suas considerações iniciais ao nosso público. Bem, é um prazer estar aqui em nome da Clínica Esperança também, falando de um tema tão relevante hoje na atualidade, ultimamente. Espero poder contribuir, acerca de esclarecer alguns questionamentos e é um prazer estar aqui com vocês. Olha só, 3 em cada 10 brasileiros sofrem de apneia. Você possivelmente dorme ao lado de um ou conhece alguém que dorme. É isso mesmo, doutora? Essa é a nossa realidade? É verdade, é uma doença extremamente prevalente. Nós consideramos também como a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, tanto nós temos os episódios de parada respiratória mesmo, como também acontece o caso da pessoa apenas superficializar a respiração, que é quando nós denominamos hipopneia. E essa prevalência toda, então nós temos hoje um trabalho bem mais presente com relação aos médicos, ao diagnóstico precoce, porque as taxas de morbidade e mortalidade são muito elevadas. Então é necessário realmente se falar e comentar para que a prevenção venha precocemente. Agora, de forma assim, bem para o leigo mesmo, apneia do sono. O que vem a ser, na realidade, a apneia do sono? A apneia do sono consiste na parada da respiração. Quer dizer que é uma parada mesmo que a pessoa tem na respiração enquanto está dormindo, é isso? Isso, então são paradas respiratórias, né? O cônjuge que está ao lado pode também observar e muitas vezes acompanhada de episódios de roncos também. A gente considera a parada quando ela é superior a 10 segundos. E podemos também ter as respirações curtas, que é o que a gente chama de hipopneia. Tanto a parada quanto a respiração curta caracteriza essa síndrome. Agora, doutora, de que forma se dá esse diagnóstico da apneia? É muito comum, por exemplo, a pessoa que dorme ao lado, né, da outra, é possível fazer um diagnóstico precoce com alguns sinais? Isso é possível ou não? Não, na verdade a gente pode suspeitar, né? Então a confirmação mesmo, ela só vem após o exame da polissonografia, que é um exame mais completo, minucioso, que a gente vai ter as variáveis, né, detectadas tanto da parada respiratória, como comportamento da frequência cardíaca, a oxigenação. Mas o cônjuge, ele pode ser sim um elemento muito importante, porque ele vai observar quem está ao lado, ou então até um ente querido, a mãe vendo o filho, também pode observar que ele está parando de respirar. Você pode visualizar o tórax, o abdômen e observar que não está tendo movimento algum. Além disso, tem toda a sintomatologia que pode estar presente também para ajudar nesse diagnóstico. O nosso assunto de hoje é a apneia do sono. Estamos aqui com a doutora Noêmia Dantas. Ela é fisioterapeuta cardiorrespiratória, mestre em terapia intensiva e também é docente do curso de fisioterapia do UniP. Olha só, se você está durante o dia, sente cansaço, tem sonolência, falta de concentração e se mostra irritado, aí eu pergunto a você, finalmente, você está dormindo bem ou não? Pois você tem que estar atento a essa entrevista, porque poderá ser uma apneia. Não estou dizendo que seja. E para isso nós estamos aqui com ela, para tirar todas as dúvidas, doutora Noêmia Dantas, que é da Clínica Esperança. Por falar em clínica, qual é o telefone da clínica, doutora? Estamos com o 3247-2033. Toda pessoa que ronca, doutora, ela pode sofrer de apneia? Isso é mito ou verdade? Aliás, que você ronca, preste atenção na resposta. A pergunta foi, se toda pessoa que ronca poderá sofrer de apneia. E aí? Bem, assim, falando no futuro, poderá, mas a gente não pode afirmar, por exemplo, quem ronca tem apneia. A apneia, ela está totalmente assim, relacionada à questão do ronco, né? Mas a pessoa pode ser simplesmente roncadora. Então, ela pode ser respiradora bucal e não ter apneia. Mas a gente tem que fazer esse acompanhamento, esse diagnóstico, porque se isso evoluir, pode ser que lá na frente ele desencadeie, possa ter a apneia do sono. Então, esse acompanhamento deve existir. Mas existem pessoas só roncadoras. E nesse caso, detectando, né, a apneia, quais são os fatores de risco que está associado à apneia do sono?
Pronto, existem vários fatores de risco, na verdade. Temos o sobrepeso, a obesidade, o aumento da circunferência do pescoço, que são fatores bem conhecidos. Mas, tão importante quanto eles, nós temos também as obstruções das vias aéreas superiores. Então, aquelas pessoas que têm rinites alérgicas, sinusites, que têm excesso de tecido na garganta, obstruções, por exemplo, como desvio de septo nasal, amígdalas grandes, o palato, né, o céu da boca mais baixo. Então, até alterações de face também pode ser pré-requisito para a pessoa desencadear a apneia. Quem não tem a mandíbula ou maxilares bem desenvolvidos, quem tem língua grande, tudo isso é fator de risco. Até o refluxo gastroesofágico também pode se somar a esses. Se no caso as pessoas que são jovens, elas podem também ser acometidas de apneia? Com certeza, independente do fator idade, se o paciente ele apresenta alguma obstrução de via aérea superior, como a gente já citou, ele pode ser sim um candidato e está enquadrado dentro do grupo de risco para a apneia do sono. Então, se ele tiver uma obstrução de via superior, alguma alteração de face, ou estiver acima do peso, todos aqueles fatores, ele pode ser enquadrado, independente da idade. Eu queria resumir rapidamente o que nós falamos no primeiro bloco, no segundo bloco, que foi essa questão, primeiro, a pessoa que ronca não necessariamente pode ter apneia, mas ela poderá sofrer de apneia, não é isso aí? Exatamente. E uma questão também que ficou, que eu mesmo tive dúvida, é o seguinte, fator de risco. Quais são os fatores? As pessoas que são propensas, a lógica seria essa. Qual é a pessoa que é propensa a ter apneia? Seria esse o raciocínio, é isso mesmo? Isso. Então, quem seriam essas pessoas? Quem seriam as pessoas com esse fator de risco? Então, repetindo. Questão do sobrepeso, sobrepeso, a obesidade, alterações de face, né? Pessoas que não têm uma acomodação, por exemplo, da língua, quando dormem, a queda de língua, então vai obstruir a passagem do ar, a rinite, sinusite, tudo isso impede a passagem do ar. Então, você tem propensão por conta de todos esses fatores. E, obviamente, que esses fatores, se estiverem juntos, que geralmente a apneia do sono não só é um isolado, então vai dar e conferir a gravidade da apneia do sono. Doutora Noêmia, eu estou vendo aqui que o cenário, nós temos alguns convidados especiais, que são exatamente esses, vamos dizer assim, esses modelos. Daria para a senhora explicar isso aqui, mas antes eu gostaria de saber o seguinte, os sintomas. Quais são os sintomas das pessoas que têm apneia em pouco tempo? Nós podemos caracterizar os sintomas em diurnos e noturnos. Então, durante o dia é fácil perceber. Quando a pessoa tem apneia do sono, o que é que ela pode apresentar? Se ela não dormiu bem, obviamente que ela acorda cansado, fatigado, pode ter dor de cabeça, memória, concentração. Quem é acometido na fase mais jovem pode ter até dificuldade de aprendizado escolar. Tudo isso a gente pode observar. A pressão alta, como já foi abordado. E durante a noite nós temos os sintomas que são os roncos, as apneias e os despertares frequentes, que o paciente pode apresentar. Além disso, muitas vezes a vontade de ir ao banheiro, eles relatam que despertam, aí condiciona a ir ao banheiro. E muitas vezes isso não é a questão só simplesmente de urgência miccional, mas sim porque ele teve uma apneia e foi tendo esse condicionamento para ir ao banheiro. Então, uma vez é admissível, mas 2, 3, 4 vezes precisa investigar realmente. Ok. Agora vamos aproveitar o restinho do tempo, nós temos pouco tempo, mais ou menos 1 minuto e meio. Nos fale um pouco dessas criaturinhas e desses equipamentos. Fique à vontade. Ok. Aqui nós temos demonstrando o equipamento de CPAP, que é aquele equipamento que a gente vai ter a pressão positiva contínua nas vias aéreas, e aqui alguns modelos de máscaras. Então, aqui é um modelo de máscara nasal e aqui intranasal. Escolher qual máscara o paciente usar, isso aí ele tem que ter uma participação efetiva, né? Então, ele precisa provar essas máscaras e seria, no caso, aquela que vai conferir o maior conforto para ele. Tanto a nasal como a intranasal, ainda existe uma facial que pega nariz e boca, deve ser provada pelos pacientes para ele, no caso, se sentir mais confortável. Tanto uma como outra vai ser apenas o meio pelo qual o CPAP vai funcionar. E o que é que o CPAP vai fazer? Aqui nós temos um compressor e ele vai captar o ar que está no ambiente e vai jogar com uma pressão maior. Vale salientar que o CPAP ele não fornece oxigênio a mais, quer dizer, é o oxigênio que nós estamos respirando aqui agora. Okay. Só que a diferença é que ele vai com uma pressão maior. Pressão essa que vai proporcionar essa abertura dessa via aérea e, consequentemente, evitar os eventos de apneia, hipopneia
e o ronco também. Doutora, as pessoas que percebem esse tipo de problema, para encontrar esse aparelho aqui em João Pessoa, onde é que ele encontra esse aparelho? Nós temos agora a Clínica Esperança, que é a revenda, né? Já há 3 anos nós estamos aqui. Quer dizer que na própria clínica ele encontra? Encontra. E pelo nome Clínica Esperança, fica na própria Esperança. Em Manaíra, né? Isso. Qual é o número? 790. 90, isso. E o telefone? 3247-2033. Bem, estivemos aqui hoje com a doutora Noêmia Dantas. Ela é da Clínica Esperança. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui mais uma vez no programa Estação Saúde. Boa semana a todos.